Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula de ciência, tá bom? Hoje nós iremos falar de problemas ambientais e entraremos no subtema desmatamento das florestas, tá? O assunto tá lá na página 134, tá certo? Dentro desse assunto terão também, além do desmatamento, nós iremos falar de efeito estufa, destruição da camada de ozônio, inversão térmica, tá bom? Ele vai até a página 138. Mas hoje, né, para iniciar o tema, que é bem abrangente, que entra tanto nas questões de geografia, como nas questões de química, física, né, que vocês ainda não têm contato, mas terão posteriormente nas séries finais do ensino fundamental. Mas vamos deixar de conversinha e vamos para o nosso assunto. Página 134. Diz o seguinte: o ser humano sempre busca melhoria das condições de vida. Melhorias essas que às vezes prejudicam o meio ambiente. Quando falamos de problemas ambientais, estamos falando das agressões realizadas pelos homens ao meio ambiente. Agressões essas que entram o desmatamento, entre as queimadas, entra a questão da retirada das matas ciliares, né, que é aquela vegetação que fica próxima aos rios, que protegem as margens dos rios, enfim, a pesca predatória, né, que é aquela pesca que prejudica a criação de novas espécies. Então, tudo isso entra na destruição ou entra nos problemas ambientais que nós iremos falar agora. Essas agressões são de ordem política, econômica e cultural. Há muito tempo, os problemas ambientais brasileiros, principalmente a constante destruição de nossas reservas florestais, vêm sendo denunciadas e são motivo de grande preocupação. Conhecendo os elementos que compõem um ambiente e a maneira como se relacionam, podem ser adotadas várias medidas para preservá-lo. E para preservar essa biodiversidade, é preciso, em primeiro lugar, que haja uma conscientização efetiva e responsável. Infelizmente, a sociedade ainda não observou a importância do meio ambiente para a sua sobrevivência. O grande dilema das sociedades modernas é conciliar o desenvolvimento tecnológico e a carência cada vez maior de recursos naturais. É importante lembrar que o meio ambiente é tudo o que nos cerca: água, ar, solo, flora, fauna e o homem. E precisamos preservá-los para continuarmos existindo. Ele fala aqui no texto da conscientização efetiva e responsável. O que é essa conscientização? E principalmente efetiva e responsável. É você ter consciência da importância que o ambiente tem para a sua vida, para a vida do animal, para a vida das plantas, né? Porque tudo é meio ambiente. O meio ambiente, como eu disse aqui, o meio ambiente é tudo que tem no ambiente: a água, o ar, o solo, a flora, a fauna e o homem. Então, eu faço parte do meio ambiente? Faz sim, fazemos sim. Nós fazemos parte, porque nós fazemos parte dessa cadeia que compõe. Então, é por isso que a gente precisa cuidar dele, porque a gente precisa dele tanto quanto ele precisa da gente. É uma coisa que vai necessitando da outra. Isso é meio ambiente. Aí ele fala da questão, né, da sociedade moderna querer conciliar o desenvolvimento tecnológico com a carência de recursos naturais. Como assim? É porque a tecnologia, por mais que ela seja uma coisa assim que toma todo aquele espaço só dela e que parece que ela não precisa mais de nada, não é verdade. A tecnologia, ela é uma dependente do meio ambiente. Apesar de você olhar para um aparelho celular e não conseguir enxergar nada do meio ambiente, porque quando você pensa no meio ambiente, você só pensa em planta, e você olha para o celular e você não vê nada de madeira, né? Não tem nada de madeira.
Aí quando você pensa em meio ambiente, só pensa nas plantas. Mas é como ele disse, não é só as plantas, né? Tudo que tem no ambiente, tudo faz parte do meio ambiente. E se estar lá, alguma necessidade ele tem. Então o homem começou a produzir essa tecnologia tão exageradamente, porque tudo precisa da tecnologia. Hoje, né, praticamente a gente necessita de tecnologia para tudo. Então ele começou a produzir exageradamente porque tinha quem consumisse essa tecnologia, que é o ser humano. E aí, por conta desse consumo dessa tecnologia, os recursos naturais estão ficando escassos, pouco. Não tem mais como produzir tanta tecnologia porque o material está difícil de encontrar. E aí o que ele quer fazer? Porque o que o homem quer fazer? Ele já usou tanto desses recursos naturais que agora estão ficando pouco e o ambiente está ficando degradado, né? Tá de certa forma ficando destruído, que ele precisa conciliar a produção tecnológica com o meio ambiente, para que esse meio ambiente que restou não se acabe, né? Os recursos naturais não se acabem, porque o meio ambiente vai continuar, mesmo destruído, mas vai continuar. Agora os recursos naturais é que vão acabar, entenderam? Os impactos ambientais são as ações negativas geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. Essas ações podem provocar diversos tipos de degradação ambiental no solo, nas águas e na navegação. É fundamental que cada segmento da sociedade, e em particular cada cidadão, tenha conhecimento dos problemas ambientais e participe de suas soluções. Quando ele diz cada segmento, ele diz família, ele diz governo, ele diz governantes, ele fala instituições privadas, ele fala no todo. Cada um tem que saber a sua parte e principalmente o cidadão. Independente de você fazer parte de um governo, de uma escola, de uma secretaria, de uma ONG, você como cidadão tem que ter consciência. E tinha por que independente de eu fazer parte de algum departamento? Porque às vezes você faz uma coisa porque você faz parte dali. No momento que você não está mais ali, você deixa de fazer a coisa. Então é por isso que você como cidadão tem que ter a consciência de fazer a coisa certa. Não é porque alguém está ali mandando que você vai fazer. É igual pai e mãe. O pai e a mãe tem uns, né, que o filho faz tudo bonitinho se o pai estiver por perto. Se o pai não estiver por perto, ele não faz nada direito. Então tá errado. Se meu pai me ensinou que é desse jeito, então eu vou fazer mesmo que ele não esteja por perto. Porque ele me ensinou que é o correto a ser feito. Do mesmo jeito é a questão cidadã e a questão sociedade. Às vezes você só faz a coisa certa porque você está no meio do povo. Se você estiver sozinho, você não faz. Então a gente tem que ter a consciência de cidadão. Fazer sempre a coisa certa, independente de quem está nos observando. Entenderam? É fundamental que cada segmento da sociedade, né, e em particular cada cidadão, tenha conhecimento dos problemas ambientais e participe de suas soluções. O ser humano vem buscando melhores condições de vida, então é necessário que as mudanças no habitat sejam estudadas e planejadas de modo a garantir a preservação do ambiente. Desmatamento das florestas é o nosso subtema. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta, tendo como a primeira consequência a destruição da biodiversidade, podendo levar à extinção de muitas espécies de animais e vegetais. Bom, por que na hora de falar sobre problemas ambientais, o desmatamento das florestas apareceu em primeiro lugar? Por isso, por conta da destruição da biodiversidade. O que é essa biodiversidade? É a diversidade de vidas, de espécies,
seja de plantas, seja de animais, seja de recursos aquáticos, né, de rios, de lagos, não importa. Tá dentro da floresta, tá. Se houve aquela destruição da vegetação, consequentemente aquelas áreas ali, praticamente todas irão deixar de existir, né? Vão deixar aquela área vai ser devastada e as vidas que tinham por ali, consequentemente poderão deixar de existir. Por quê? Porque certamente elas estavam até o momento ali por conta daquele ambiente que estava favorecendo a vida delas. Se por acaso aquela vegetação não existe mais, então eles vão procurar um local que seja pelo menos parecido com aquele dali para eles poderem viver. E se não tiver ali por perto? Aí até que eles consigam chegar a esse outro local, pode ser que eles tenham morrido. Então é por isso que o desmatamento das florestas é um dos problemas mais graves. Porque ele não só afeta a planta que foi cortada, não, ele afeta o pássaro que vivia naquela árvore, ele afeta os animais que caçavam por ali e que consumiam, por exemplo, a semente que caía daquela planta. Por exemplo, aquela vegetação poderia ser perto de algum lago, de alguma lagoa. Se a árvore caiu para dentro do lago, como é que diz, as raízes daquela planta que protegiam as beiradas daquele lago vão arrancar também e a areia vai entrar para dentro do lago, o lago vai deixar de existir. Então os animais que bebiam daquela água não vão ter mais água para beber. Aí eles vão ter que migrar para outro local. Então é uma série de consequências na hora que eu faço a destruição da floresta. São vários problemas que surgem naquele momento. São várias vidas que precisam daquela área. Tá bom? A fiscalização contra o desmatamento descontrolado e a fiscalização contra a retirada ilegal de produtos vegetais são medidas igualmente importantes, né? Existem essas fiscalizações, só que por serem áreas muito grandes, a fiscalização acaba sendo praticamente uma coisa que não afeta todo mundo. Uns são fiscalizados, outros não. E aqueles que não são, acabam destruindo e destruindo. Até que um dia ele consiga ser pego. Mas ele já tem destruído muita coisa, né? Agora, tinha que ser algo que abrange a toda a área. Tinha que alcançar todo mundo. Mas sempre tem alguém que consegue, né, uma brechinha ali, acaba entrando, depois entra um caminhão, depois entra uma máquina de serrar as plantas e assim vai. Ou seja, quebrando essa fiscalização, o momento que o guarda não está na área, o momento que eles fazem uma retirada por conta que outra área foi invadida e assim sucessivamente. São várias falhas que existem que eles acabam adentrando. A erosão é outro grande problema causado pelo desmatamento, pois leva ao empobrecimento do solo devido ao carregamento dos nutrientes, tornando-o impróprio para a agricultura. Isso. Uma área sem vegetação é uma área que fica nua, entre aspas, né? Por exemplo, você está com roupa e se por acaso acontece algum problema com a sua roupa, você tem que tirar. Então você ficou nu. Da mesma forma é o solo, a terra. Se ela tem a sua vegetação própria, né? Tá ali tudo bonitinho, tem as estações tudo definidazinho, com chuva, com sol, tudo que a vegetação precisa, né? Aí se chega alguém e retira aquela vegetação, aquele solo vai ficar sem proteção. Aí o sol, né, vai bater com mais intensidade no solo, a chuva vai cair com mais intensidade. E se for uma área, que normalmente essas áreas não são retas, né? Tem um declivezinho, tem uma quedinha para aqui, outra para ali, e assim a chuva que cai vai arrastando, porque a água tem uma qualidade, não é nem isso, uma característica de equalizar tudo, deixar tudo certinho, né? Então se a área é mais baixa, a tendência é a água escorrer para lá, para aquela área mais baixa. E com ela vai levando a areia, aquele solo, aqueles nutrientes que tem ali,
aonde ela caiu. Então ela vai levando para a área mais baixa, tá bom? E a tendência é isso. E isso é o quê? É erosão. Porque a erosão é isso, o sol bater, é a chuva alcançar aquela região, é os ventos vir e levar aqueles produtos que tem ali naquela área. Então tudo isso é um tipo de erosão, porque é o que? Vai erodindo a área, vai retirando aquilo que tinha ali naquele local, tá bom? Outra consequência da erosão é o assoreamento do rio. Os rios recebem fragmentos do solo que são trazidos pelas enxurradas, viu? Como normalmente a área mais baixa é os rios, então a água das chuvas vai levando aqueles restos de nutrientes ali até chegar no rio. E o que é esse assoreamento? É essa terra que vem vindo de fora do rio que vai caindo para dentro. Os rios recebem fragmentos do solo que são trazidos pelas enxurradas, tornando-os mais rasos e contribuindo para o seu transbordamento e alagamento das áreas vizinhas, acarretando a morte de muitas espécies aquáticas. Mas como é que o rio vai ficar mais raso, tia? Ora, se a terra que não estava dentro dele caiu para dentro, a tendência é ela ir para o fundo. Então, se todo inverno a chuva cair na região fora do rio e trazer essa terra para dentro, a tendência é o rio ir ficando raso, né? A profundidade dele vai diminuindo, porque a terra está indo lá para aqueles locais mais profundos. E, consequentemente, quando houve as enchentes, o local onde a água ficava, que agora tem areia, a água vai subir. E quando ela sobe, ela leva com ela tudo que tem dentro do rio. Os peixes, aqueles outros tipos de animais que tem, as plantas, né? E vai subindo. E aí, na hora que sobe, joga para fora. Aí, quando o rio baixa, os animais, ao invés de voltar junto com a água, muitos não conseguem mais voltar, então ficam para lá e morrem, porque se ele é um animal aquático, ele não vai sobreviver na terra. Entenderam? Bom, falando de problemas ambientais, né? Nós já citamos a questão do desmatamento das florestas, que ocasiona todos esses problemas que eu já mencionei, expliquei aí. Eu acredito que deu para vocês entenderem. Aí a gente fica por aqui com essa nossa aula de ciência e retorna na próxima semana com mais uma aulinha. Boa aula em casa para vocês, tá bom? Continue se cuidando, não esqueçam das medidas de proteção e fiquem bem.